Ele fala assim no versículo 22: mas eu vos digo que qualquer um que ficar com raiva, é a versão atualizada, qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. Pode ser tribunal dos homens? Pode ser sim. Pode ser tribunal de Deus? Piorou. Tribunal dos homens tem delação premiada. Você escapa de algum jeito. Tem recursos, né? A malandragem. Entra com recurso, você consegue resolver isso. Mas diante de Deus tem recurso, não é? O que está errado para Deus. E não tem, não, vou delatar, vou falar uma coisa aqui para você me perguntar. Faz o que tem que ser feito. É assim que Deus trata os seus filhos, porque Ele quer filhos maduros, não crianças rebeldes, filhos maduros. E Ele disse: você não diga, seu irmão não vale nada, não despreze seu irmão, porque você poderá ser julgado. Quantas pessoas falam mal na internet do outro, defamam o outro, e aí a justiça vem, danos morais, toma dinheiro para você, e a pessoa lhe diz que vai no tribunal, e quando é diante de Deus você não ganha, você perde, porque Deus simplesmente, o Espírito Santo diz: bom, quer viver com raiva? Se quer desprezar as pessoas, tratar o outro como menos importante, você é o cara, você é a mulher, tá bom, então fique aí com as suas ideias, só afunda. Arrogância, orgulho, prepotência, só afunda. Nenhum homem consegue viver bem consigo mesmo e nem com as pessoas. Os orgulhosos, prepotentes, soberbos, as pessoas se afastam dele até. No trabalho, onde quer que seja, ninguém quer ficar perto. Esse aí não tem como, é muito cheio, porque transmite algo ruim. Deus não está nesse tipo de coisa, de sentimento, de comportamento humano. Isso é obra da carne e do diabo, a Bíblia diz. Porque Satanás, ele foi orgulhoso, e por isso Deus o lançou no inferno. Ele foi para frente, foi para cima de Deus. Então, comece a olhar para o seu coração nesse ponto. Ninguém é desprezível demais, porque você também não é perfeito. Ninguém é uma pessoa inferior a você. Então, não diga que teu irmão não vale nada, não despreze as pessoas. Seja humilde, trate com simplicidade, porque você não é melhor não. E enquanto tem tempo, enquanto ele vai no tribunal dos homens, você está vivo, hein? Mas quando você estiver no tribunal de Deus, pode ter certeza que você está morto. Porque a Bíblia diz que nós vamos morrer uma só vez e prestaremos conta diante do tribunal de Deus. Diante de Deus, Ele nos julgará. Só para vocês terem uma ideia, uma vez o surfista morreu com um problema de... que morreu lá, com água viva lá, no vídeo que a gente assistiu. E aí ele, antes de morrer, ele estava com esse veneno no corpo, e ele foi até um chinês para, vou falar só com o chinês, para ajudar a pedir ajuda. Só como ele era surfista, o chinês pensou que ele estava drogado. Ele: me ajude, por favor, eu estou envenenado, As crianças não vão para lá. É aqui. Eu vou morrer envenenado. E aí o chinês, sabe o que ele fez? Ele não fez nada. Achou que o rapaz estava viciado, estava drogado. E aí ele morreu. Esse homem que estava com veneno, o surfista, que era um filho da mulher que orava muito por ele, morreu. E ele teve aquela experiência após morte, sabe? Quase morte, que fala, sei lá. Só que ele teve uma experiência, não foi com o intelecto dele, nem com demônios, não. Ele teve experiência com o Espírito Santo, que veio até ele, e a mãe dele era uma pessoa de oração, cobria ele de oração, e levou ele e falou: você vai ter uma experiência, mas você não vai morrer ainda. E ele voltou mesmo para o corpo dele, bom, iam abrir ele e falaram: talvez que abriu uma parte do corpo dele. Ele voltou para o corpo lá na hora do necrotério, os caras lavavam o corpo dele. Mas até então ele teve uma experiência que, quando ele subiu, uma das experiências que ele contou é que ele foi subindo, chegou numa camada de um lugar de brilho, de luz,
começou a passar todas as pessoas na frente dele, assim como uma imagem. E aquelas pessoas que ele se sentiu chateado, magoado, com raiva, e apareceu o chinês, né? E o anjo perguntou para ele: você perdoa essa pessoa? Aí ele falou: esse chinês aí não merece, não. Porque ele achou que era viciado, que era drogado, ele estava usando a vida, ele vinha e foi eu morrendo na frente dele. Aí ele disse: você acha mesmo que é preciso? Porque Jesus te perdoou. Aí ele disse: é melhor deixar para lá. Aí eu perdoei ele, porque ele não me conhecia. E aí ele seguiu. Estou dando só um exemplo para vocês, como que as coisas podem acontecer. Nada passará despercebido diante de Deus. Aquilo que é verdadeiro, você tem que pedir perdão, porque o perdão é um acerto de conta. Quando você pede perdão a Deus, está confiando com sinceridade, né? Não é com palavrinha furada, não, achando que engana Deus, não. É com sinceridade. Senhor, está aqui, eu errei, eu fiz errado, eu xinguei, eu maltratei essa pessoa, me perdoe, Senhor, por isso. Por favor, me perdoe, tenha misericórdia da minha alma. Você pode ter certeza que aquela nota promissória, ela é amassada ou rasgada, jogada fora. Quando fala em redenção, Jesus já te deu a condição de viver com Deus, reconciliar com Deus pelo perdão. Mas a remissão faz parte da tua vida, toda a tua vida. Quando você se arrepende, a remissão, a nota promissória, a dívida já foi paga, mas você continua criando dívida, né, usando cartão de crédito. Aí ele fala: está pago. Se você se arrepender, a remissão vai fazer parte de toda a sua vida pela fé. Então, sempre se arrependendo. Uma vida diária de renúncia e arrependimento. Esse é o caminho da cruz. Sempre se arrependendo. Então, o perdão é uma forma de você anular uma dívida que você tem com Deus. Porque quando você não quer perdoar uma pessoa, a Bíblia diz que Deus não vai te perdoar. Bem claro. Imaginou ir para o céu, morrer, sem Deus te perdoar, porque você não quis perdoar aquela pessoa? É grave, irmão. Não pensa que não é grave. Eu te garanto para você, é melhor você liberar e deixar a pessoa seguir o caminho dela. Se ela merece ou não, é outra história. Se ela vai mudar ou não, é outro problema dela. O importante é que você lançou a sua semente de perdão e a promissória está rasgada naquele momento que você se arrependeu. Então não despreze as pessoas, porque nós vamos estar diante do tribunal. Versículo 22, ele diz, Mateus 5: e quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo eterno. Em algumas versões diz: quem amaldiçoar o seu irmão. Chamar de idiota é mais comum. Mas não é uma questão de uma palavra idiota só, porque a gente fala: esse cara é besta. Não, se trata de amaldiçoar pessoas. Esse maldito tem que morrer. Irmão, cuidado. Quem é você? Quando você deseja a morte de alguém, você está pondo no lugar do Criador dos céus e da terra. Você está dizendo que você também é Deus, porque só Deus criou a vida e Ele pode tirá-la ao momento que Ele quiser. E se Ele quer aquela pessoa viva, quem é você para dizer maldito seja que ele morra? Você está dizendo que você é juiz. Então a palavra diz: se você se pôr como juiz, o Senhor te julgará como juiz, não como réu. É um peso ainda maior. Se você acha que é perfeito, Ele te julgará pela tua perfeição. E se Ele achar em você alguma iniquidade, o peso será dobrado. Amém? Amém. Então, cuidado. Não amaldiçoe as pessoas. Não despreze as pessoas. Porque isso faz parte da sua vida espiritual. Faz parte da sua comunhão com Deus. Se você não abrir mão disso, você está comprometendo a sua comunhão com Deus. E eu acho que isso não vale a pena. O final é ruim. É só problema na tua alma. A maioria dos cânceres por aí são causados por fluxos emocionais. E de boa parte deles, falta de perdão. Vocês acreditam nisso? Pessoas amarguradas, que sempre viveram amarguradas. Sempre com raiva, sempre com problemas nos relacionamentos, magoados. Então, perdoe sempre, que até a saúde para o teu corpo, o perdão tem esse poder de trazer para o seu corpo o alívio. Versículo 23, ele diz: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta e a Deus, e lembrar
que o seu irmão tem alguma queixa contra você, olha, portanto, se você estiver oferecendo, e lembrar, quer dizer que nem tudo a gente lembra. Vem para a igreja, aleluia, glória a Deus, que louvor maravilhoso, aleluia. Não para pensar, né? Porque no dia que ele esquece, é rápido. Acabou de sair de casa, não quer dar pau. Acabou de sair da esquina, o cara te cortou, você falou, amaldiçoou o cara. A gente muitas vezes não lembra de pedir perdão. Mas ele disse, se você lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, que houve algum problema de ofensa na sua vida, que você para com a pessoa para com você, então ele disse em seguida no 24, deixa a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer a pazes com o seu irmão, e depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Amém? Olha a que ponto Deus coloca a falta de perdão, ou a importância do perdão. Ele não disse se você estiver magoado com uma pessoa, ele disse se alguém te ofendeu. Não é só quando você sente que você ofendeu alguém ao contrário. Às vezes você ofendeu a pessoa, não espere que aquela pessoa venha até você. Mas foi ela que provocou aquilo, mas ela se sentiu ofendida com o seu comportamento. Então o ideal seja ela te ofendendo, você ofendendo ela. O ideal sempre, numa oportunidade, chegar e estender as mãos e me perdoe. E eu te perdoo. Talvez o relacionamento vai ser a mesma coisa durante muitos anos, talvez algum tempo, mas eu libero a sua vida, que eu não posso ficar com raiva, eu não posso comprometer a minha comunhão com Deus por causa do sentimento de raiva, por causa do sentimento de me sentir rejeitado, humilhado por essa pessoa. Sempre perdoa. E ele diz aqui, deixe a sua oferta no altar, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Versículo 24. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Então há uma relação muito forte entre o perdão e aquilo que Deus aceita de você. A sua oração, a sua vida espiritual está ligada na sua atitude de perdão. Então não despreze. Então procure examinar. Então quando eu falo, Deus me diz, coloque sempre de algum período o perdão, porque o perdão é necessário. É mais para lembrar mesmo, é como para fazer a pessoa examinar a consciência dela sobre atitudes que ela precisa examinar e mudar, ou tomar atitude em relação àquilo. No que se trata da falta de perdão. No outro domingo a gente falou do perdão, tratando do pecado particular seu, de atitude errada sua. Mas hoje nós estamos falando do perdão ao teu próximo, que são duas coisas que você tem que cuidar: o perdão pelas suas atitudes erradas, pedir o perdão a Deus, e o perdão às pessoas. Você tem que sempre estar disposto a oferecer. Que se você conhece a Deus, você sempre tem que estar disposta a oferecer. Que nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Através do que? Do perdão de Cristo. É o perdão que nos une a Deus. É o perdão que nos limpa por causa do sangue de Jesus, do poder que se manifesta no sangue, que purifica, que tira todas as amarras, todas as investidas espirituais que vêm através do pecado. As pessoas acham que pecam e só isso, né? Isso é porque eu tive atitude errada. Muitas vezes os demônios adoram o pecado. Porque quando o homem peca, é quando você está dizendo para ele, está autorizado, pode entrar na minha casa. A Bíblia diz assim que o demônio sai da vida de uma pessoa e quando ela peca, ele volta, e quando ele encontra a casa do jeito que ele gosta, como que ele gosta? Pecado, ódio, raiva, ali que ele gosta. E quando ele encontra a casa do jeito que ele está melhor do que antes, piorou a pessoa, aí ele traz mais 7. Ele falou, se um foi vencido, eu vou trazer mais 7 demônios para atormentar essa pessoa, para não deixar ela escapar dessa vez. Porque o perdão é uma arma poderosa contra o inferno. E a tua vida espiritual e a sua comunhão com Deus fica ainda melhor e mais fortalecida
quando o seu coração está limpo dos sentimentos de raiva, de rancor, de amargura, de ressentimentos. Então vale a pena limpar, porque a comunhão, a sua comunhão com Deus, está dependendo dessas atitudes. Então você está falando com Deus no WhatsApp, né? Vindo só aqui no culto e passando o WhatsApp para Deus: eu te amo, você é maravilhoso, então vem aqui conversar um pouco. Não, Deus, vai conversar, você vai falar o que eu tenho que fazer. Não, vai não, vem aqui, vem na intimidade, vem aí amanhã de madrugada. Amanhã de madrugada acorda e fala comigo, quero falar com você. Não, Deus, amanhã à tarde, então, não, amanhã não, Deus, depois eu vejo, se tiver tempo eu vou, por quê? Quer ficar no WhatsApp? É mais fácil dizer para Deus: Deus, você está comigo, eu estou contigo, nós estamos juntos. Mas ouvir o que Ele tem para falar, ninguém quer, às vezes, algumas pessoas não querem. Por quê? Comprometimento. Não querem estar comprometidos. Aí perde a comunhão. Enfraquece espiritualmente. Quantas pessoas tem algumas pessoas? Graças a Deus, eu vi Deus renovando vocês. Mas tem pessoas no nosso meio que Deus restaurou a comunhão, restaurou a força. Mas ela começou a ter atitudes contrárias. E vai se afastando, começa da igreja. A primeira coisa que o diabo põe na vida da pessoa é algum pensamento, quando ele está perto dele, é algum pensamento de que a igreja não está dando mais. Mas por que não da igreja, cara? O cara vai para a gandaia, o cara vai para a cachaça, vai para o bar, vai para não sei aonde, vai para o churrasco. Mas a igreja é o problema da vida do cara. Ele vai no churrasco de família, só briga. Vai não sei aonde, um monte de problema. E a pessoa olha a igreja como um problema. Por que a igreja é um problema? É porque é uma questão espiritual. O diabo não está interessado que você chegue aqui. Por isso tem tanta gente que tenta se matar. E ela diz: eu escutei a voz dizendo, pula daí. Mas de repente veio uma outra voz e diz: tem uma igreja aqui na frente, lá mais para frente. E a pessoa entrar dentro da igreja e nunca mais foi a mesma pessoa, foi transformada. Porque é uma batalha espiritual pela tua alma. E o maior interessado que você não venha, porque é um lugar, que a gente fala consagrado, é um lugar separado, com um propósito, é consagrado. E qual é o propósito de igreja? É falar de Jesus, é falar sobre coisas, como estou ensinando vocês aqui, da palavra, sobre atitudes que precisam ser ajustadas diante de Deus. E isso ele não quer, porque se você na intimidade quer falar com Deus só para o WhatsApp, o pastor que está aqui na frente, o pastor, não vai falar de WhatsApp com Deus. Eu falo direto com Deus, na minha intimidade, ouço a voz do Espírito e procuro saber o que eu tenho que fazer, Senhor, para melhorar, para ser transformado na minha vida. E quando eu vim falar aqui com vocês, não vou falar pelo WhatsApp, não vou mandar recadinho para agradar vocês, para ficar numa igreja, não, vou falar o que Deus manda falar, porque Deus vai me usar para falar com você direto, vai usar quem estiver aqui na frente para falar uma mensagem direta a você, do que Ele quer que você, já que você não vai até a porta dele para perguntar. Fica de longe, se aproxime de Deus, irmão, porque Ele está próximo a você, porque Ele tem mostrado isso para você. Quantas coisas Ele tem feito na sua vida, financeira, filho, seja o que for, mas só são sinais. Não quer dizer que você tem intimidade por causa disso, porque eu oro, Deus me dá um emprego, ou me dá um carro, não é isso. A intimidade está em falar com Ele, saber o que tem que ser fazer, ou o que fazer para algo que você precisa vencer. Intimidade é ouvir a voz do Espírito Santo, é ouvir a voz de Deus, é andar na luz como Ele é luz. Amém? É tudo. Mas ande reconciliado com Deus, não longe dele, ande dentro da casa e não de longe, porque de longe é para quem não quer compromisso com Ele, mas de perto é quem quer obedecer, quem quer viver com Ele a eternidade. 1 João, vamos lá em 1 João 4,19, pensa. Nós amamos a Deus. 1 João é a epístola de João. Nós amamos a Deus, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Oh, que coisa pesada. É mentiroso, está mentindo. Diz que odeia e diz que ama a Deus, está mentindo. Odeia a pessoa, você está errado. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Oh, não vou amar quem não vê, e quem eu vejo eu não consigo amar. É uma coisa esquisita isso.
E o mandamento, versículo 21, o mandamento, 1 João 4, 19, agora versículo 21. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Amém. Romanos 12, agora 17, é o último versículo. Você ficar quietinho, não vou mexer mais na Bíblia. Romanos 12, 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Isso é lei básica. Crente que é crente, cristão que é cristão, sabe qual nome vocês dão para quem segue a Jesus? Mas quem realmente diz seguidor de Jesus, cristão, já sabe que é o básico: pague sempre o mal com o bem, não mal por mal. Isso é qualquer um faz. Aí ele diz: procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Ele não está falando a aprovação de Deus só, a aprovação dos outros. Quando ele fala de quem está te observando. Porque se você diz que é cristão e só ódio, só maldição na tua boca, fica lá, nós lemos lá, Mateus 5, 23. Não amaldiçoe teus irmãos, não. Só encontra maldição, só raiva, só ódio das pessoas. Peraí, tem algo errado. Nós precisamos da aprovação das pessoas no sentido de elas identificar a luz de Deus em você e dizer: essa sim é a mulher de Deus, é um homem de Deus, porque eu afrontei ela, eu quis maltratar ela, ela me abençoou, e quando eu precisei, ela não deixou de estender a mão e não deixou de me abençoar em nenhum momento. Era a contramão. Então vença o mal com o bem. Versículo 18: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de vocês, façam todo o possível, que se esforcem o máximo para viver em paz, para manter tranquilidade nos relacionamentos, seja marido, mulher, seja igreja, seja trabalho, seja onde for. A harmonia é fundamental para a boa comunicação. E se eu vivo só desarmonizando o meu ambiente onde eu estou vivendo, eu estou destruindo, desconstruindo a minha comunicação. Então eu brigo por qualquer coisa. A pessoa faz não sei o que, já descarrega a metralhadora em cima dela. Já não sei o que, porque você viu, o que você fez, irmão, você dá uma coisa que dá para se relevar, releva. Deixa passar ali aquela irritação, depois conversa com a pessoa. Aquilo não está muito certo que você fez. Não gostei muito do que você fez. Vamos tentar mudar, fazer diferente. Em nome da harmonia, agora começa uma confusão. Vai ver por causa da Coca-Cola que deixou aberto em cima da mesa. Terrível isso. Uma Coca-Cola valer mais que uma aliança entre pessoas. Imagina Deus olhando para essa vergonha que ele sente, principalmente daqueles que dizem conhecer a Jesus, que criam, deixam criar confusão. Porque assim, onde você semeia a confusão, o diabo entra. Então não diz que ele vem, ele entra para causar confusão. Não, ele está criando confusão porque há sinais naquele ambiente de que as pessoas estão insatisfeitas uma com a outra, estão infelizes uma com a outra. Então vigia, preserve a sua harmonia. Tem coisa que dá para ser levada, tem coisa que não dá, mas preserve. Lute para preservar. Você tem um café que derramou, de novo, não tem problema, vou limpar aqui. Uma coisa que aconteceu aqui, chateou. Se dá para relevar, releve. Se não, respire fundo, depois resolve. Então, naquele momento, tente respirar para conversar, mas não deixe a desarmonia destruir a sua comunhão. Então, quando diz a harmonia, né, a sua comunicação, quando diz a aprovação dos outros, é que elas estão atentas com as suas atitudes. E eu falava isso quando eu trabalhava, hein? Os caras falavam assim um para o outro: cuidado com o chefe, cuidado com o chefe. O cara tá de olho, hein? Tá de olho. Você está preocupado com o chefe, cara? Você entendeu aí? Que não é o chefe que está de olho na sua conduta, é o seu amigo aí do lado. Né? Sabe por quê? Porque eu fui chefe. E quando eu queria saber alguma coisa naquele ambiente, por exemplo, alguém que estava meio esquisito, eu só chegava com o cara um pouquinho mais próximo dele, conversava, tomava um café e tal. Pô, meu irmão, mas aquele cara lá, eu achei que estava meio esquisito, achei que estava bastante preocupado. Deve estar com algum problema na família. Bastava eu abrir a comunicação,
aquele cara descarregava tudo. É igual chegar aqui, pô, meu irmão veio na igreja, você vê, uma pessoa mais próxima. Geralmente as pessoas falam, pastor, a última vez que eu tive com ela, eu já estava realmente muito desanimado. Mas sabe por quê? Não é fofocando, não. É que é comum o ser humano observar o outro e ele ficar prestando atenção no comportamento do outro. E aí ele vai dizer, ele estava triste, mas acho que é um problema na família, eu não sei o que é, mas acho que é um problema lá com o filho dele. É fácil ficar sabendo. Quem na verdade está te observando não é o pastor, não é o chefe do seu trabalho, é as pessoas do seu lado. E não é Deus que está. Deus já está te observando, não é Ele que está vendo você vai fazer certo, cara. Não. Deus quer que você faça as coisas certas. É porque as pessoas que estão em sua volta que estão de olho em você. E o seu testemunho é fundamental para afirmar o que você é diante de Deus. Porque as pessoas verão, esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus, esse é liberdade. Até o louco onde eu trabalhava, louco mesmo, chapado. Eu entrei no lugar onde estava, porque eu fiquei meio assim, saber se era demônio, se era ele, quem era. Só sei que ele virou para mim e disse, eu fui entregar uma alimentação para ele. Ele disse, você é eleito, você pode entregar para mim. Eu fiquei parado lá, mãe. Como assim? Não, porque você é eleito. Você é um homem de Deus. Até mesmo esperando, está me vendo. Então o Senhor pode entregar. Até a pessoa chapada lá isolada estava me observando. Imagina os que não estavam. Ele estava vendo o meu testemunho, a minha forma de conversar com ele, a minha forma de tratar ele, a minha forma de tratar as pessoas. De algum jeito ele estava me observando. Então a sua vida se preocupe em estar fazendo a coisa certa para agradar a Deus. Mas entenda que as pessoas estarão em sua volta observando o seu testemunho. E você precisa dar um testemunho para condizer, confirmar o que você é. Você é um cristão, o que você é? É um cristão de igreja, que você entra na igreja, e lá fora faz tudo errado. Não está nem aí com nada. Para mim, você é vômito, é o que Jesus disse. Que a igreja morna é vômito. Serve para nada. Quem não é nem do mal nem do bem, não é nada. Quem serve a Satanás e serve a Deus, não é nada. Nem os próprios demônios te respeitam, ninguém te respeita no mundo espiritual. Por quê? Porque não tem autoridade, não tem definição do que você é. Então assuma, a sua identidade é filho de Deus, como nós temos ensinado. E você tem que se posicionar e receber essa fé. Sou filho de Deus, então ande na luz. Filho de Deus não pode ficar andando nas trevas. E quando você guarda a raiva, mágoa, ressentimento, você está começando a andar na sombra das trevas, da escuridão, está indo para a escuridão. A maioria das depressões está aí, mágoa, ressentimento, a maioria que vai afundando no caboclo. Então se liberte, abre o seu coração, libera para Deus, seu amigo. Eu quero perdoar essa pessoa, me ajude a perdoar. E depois começa a liberar o perdão para a pessoa. E você vai ser curado. Em nome de Jesus. Para a gente finalizar. Versículo 18 de Romanos 12, 18. Do que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com as pessoas que eu falei na harmonia. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que Deus que dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei a conta com eles, diz o Senhor. O sentimento de justiça própria vamos dizer assim, a gente pega tem umas coisas de alimentos que tem conservante, né? E o conservante parece que dá vida longa aqui. E parece que quando nós queremos justiça própria, é como um conservante que conserva a nossa raiva, conserva a nossa indignação. A gente quer ver, ela vai ver, ele vai ver. Um dia ele vai ver quem eu sou, e um dia ela vai ver que é verdade. Isso é querer justiça, querer agir, querer ver coisa da sua forma. Abra mão disso, irmão, que isso aí só vai te fazer mal. Isso só vai te separar, te afastar da comunhão com Deus. Abra mão, deixa para lá.
fala, Senhor, eu perdoo, eu preciso perdoar. Não estou bem, mas eu perdoo mesmo, assim, ele merecendo ou não, eu perdoo, me ajude a tirar esse pensamento, Pai. Porque às vezes eu tenho de querer me vingar dessa pessoa, porque eu não preciso me vingar. Por que você não precisa se vingar? Porque Deus, antes de você, está vendo aquela pessoa, o coração daquela pessoa. E Ele diz: se a pessoa permanecer na maldade, eu mesmo cuidarei disso. Eu mesmo serei a tua justiça, e afastarei e farei o que tem que ser feito. Porque se aquela pessoa vir contra você, ela pode sofrer. Eu já vi muita coisa na vida, e uma delas é isso: é poder dizer para Deus, se ele continuar, Deus, ele vai prejudicar o teu servo, a tua serva. E aí, salve ele, não deixe ele assim, que ele vai se dar mal. Eu não quero que ele se dê mal, eu gostaria que ele fosse salvo, mas a raiva dessa pessoa por nós é muito grande. Senhor, faça a tua vontade, mas não deixe ele continuar dessa forma, lutando, querendo prejudicar o teu povo. Aí quando você entrega na mão do Senhor, você não determina, amaldiçoa aquela pessoa, mas põe na mão do Senhor para que Deus ajude, resolva aquela. Se aquela pessoa permanecer, insistir em fazer a coisa errada contra a tua vida, eu lamento, você vai ver com seus próprios olhos. Eu já vi pessoas morrerem por causa dessa posição de colocar na mão de Deus e dizer assim: eu quero que ela se converta. Eu fiz isso por aí, eu não desejei a morte. Eu falei: se ela continuar, Deus, eu quero que ela seja salva, mas se ela continuar, só tu podes impedir isso. Senhor, não deixe com que ela faça isso. E né, que ela insistiu em fazer. Ela ia matar uma serva de Deus. Essa pessoa era um traficante na barra. Ia matar a pessoa. Não podia, não, isso é uma afronta contra Deus. Mas mesmo assim clamamos por misericórdia. E não é que não passou uns meses, ele se matou com a própria mão, na brincadeira lá com os amiguinhos dele. Não deseja a morte, não, mas ele insistiu. E alguns meses depois procurou a pessoa. Procurou e disse, a mãe dele falou: olha, ele era um crente desviado, e eu sei que eles afrontaram vocês. Eu peço perdão por isso, que eu tentei falar para ele ir para o caminho certo, mas ele insistia no ódio de matar pessoas. Então, só para vocês entenderem, a justiça de Deus a gente guarda. A justiça vem e julga as situações daquelas pessoas. Não precisa você ficar ardendo em raiva, em justiça própria, querendo ser vingar. Deixe para Deus. Aquele que anda na luz, em 1 João capítulo 1 diz: aquele que vive na luz, anda na luz também. Aquele que recebeu a luz de Deus, anda na luz também. Então ande na luz. Amém?